saindo na frente. O Wendel, né, marcou o gol do Fluminense. Aí a festa do Fluminense em campo. 37 do segundo tempo, hein? E aí, ó, aos 46, já nos acréscimos, o Ilharão, no escanteio, ó. Escanteio do Diego. Eu fiquei na dúvida ali, eu falei o goleiro. Bola defensável, né? Não é falha pra mim, mas dava pra pegar. Dava pra pegar. O Flamengo fazendo gol de cabeça, né? Porque é uma especialidade dos adversários. O Flamengo toma muito gol de cabeça, né? Até essa rodada, metade dos gols do Flamengo na temporada eram gols de cabeça que tomava, né? Volta Redonda tinha sido o último algoz do Flamengo. Só que esse empate, pra mim, é complicado dizer quem tem o gosto da vitória. O Fluminense jogou com um time completamente reserva, né? O Fluminense foi quem menos se importou com esse Fla-Flu. O Flamengo poupou alguns jogadores, o Hever, Mancoedio, Guerreiro, Rômulo, alguns jogadores de importação atuaram, mas o Flamengo estava muito mais inteiro, muito mais encorpado, além do que o Flamengo já tem um elenco melhor, mais robusto do que o Fluminense. E o Fluminense conseguiu, mais uma vez, jogar um Fla-Flu e não perder. Aí no gol do Flu, no chute do Wendel, não é? Isso. Ela resvala no vaso, ou seja, tirando qualquer chance do goleiro do Flamengo de fazer a defesa. O Fluminense fez um bom segundo tempo. Comecei o segundo tempo, o Fluminense é um time que tem muita velocidade, é um bom time para contra-ataque e é um time chato para o Flamengo. O Flamengo normalmente é um time que gosta de trocar muitos passes, ter muita posse de bola e fica um pouco exposto diante do Fluminense pela característica. É um time muito jovem, muito rápido, abusado, dribla muito, um dos times que mais driblam no futebol brasileiro. E o Fluminense está conseguindo sempre tirar uma casquinha do Flamengo. O Flamengo teve um jogador expulso, o Pará foi expulso. Olha aqui a escalação do Flamengo. O Flamengo entrou em campo com Alex Muralha, Pará, Donati, Rafael Vaz e Trauco, Márcio Araújo, William Arão, Diego, Berrio, Leandro Damião e Cafu. Entraram ainda no jogo o Cuéllar no lugar do Berrio, o Felipe Viseu substituiu o Damião e o Gabriel entrou na vaga do Cafu. Time do Fluminense, que começou o jogo: Diego Cavalieri, Renato, Nogueira, Reginaldo e Léo, Luiz Fernando Wendel, Marquinho e Lucas Fernandes, Henrique Dourado, Maranhão. Esse é o time do Fluminense. Time B do Fluminense. O Richarlison entrou no lugar do Maranhão, o Pedro entrou no lugar do Henrique e teve uma outra troca também. O Oswaldo entrou no lugar do Renato. Mas o time do Fluminense bem mais. E o time do Flamengo né? quase o time titular, não é? Vamos ver. O Flamengo não teve o Hever, não teve o Rômulo. Guerreiro. E não teve o Guerreiro. Não teve o Everton também. Você pode discutir um pouco titular, né? Quem que é? Por exemplo, você pode discutir Everton e Mancoedio, mas do lado do Fluminense, aí sim o time praticamente reserva. Olha aí, ó, os cruzamentos das semifinais da Taça Rio, os cruzamentos definidos: Vasco e Flamengo, Botafogo e Fluminense. Definição da Taça Rio. Fluminense ganhou a Taça Guanabara, né? E aí já temos os times com um futuro traçado na Taça Rio. O Vasco contra o Flamengo. O Vasco tem a melhor campanha e foi o líder do Grupo C. E Botafogo tem essa vantagem contra o Fluminense. Perfeito. Aliás, também outro problema, né? São jogos que a gente vai discutir a importância ou não. Onde vão ser esses jogos todos, né? Agora terão muitos clássicos pela frente no Rio de Janeiro. E eu não sei se serão no Rio de Janeiro. É muita briga, muito empecilho. Se for Botafogo e Flamengo, Newton Santos ou não. Se os dois forem aqui no Rio, né, na capital, eles não podem ser no mesmo dia. Ou seja, se um jogo tiver marcado por o Newton Santos e outro Maracanã, então um deles vai ter que ser no sábado. Maracanã? O Fluminense não consegue o Maracanã nem para a Copa Sul-Americana. Eu tô imaginando o Maracanã aqui, não, que o Fluminense vai jogando no Maracanã. Então, mas a luta que ele teve para conseguir essa... O Fluminense vai valer o direito dele, né? Ele tem um contrato em vigor, um consórcio, mas tá difícil. Foi na justiça e, ó, abre o portão que eu vou jogar aqui. Flamengo, para jogar na Libertadores, teve que pagar, tirar dinheiro do bolso, se esforçar. O Flamengo, o contrato, eu também não sabia. O Flamengo teve o contrato com o consórcio vencendo em dezembro do ano passado. Então, por isso o Flamengo entrou naquele jogo contra o São Lourenço como inquilino, né? Pagou uma taxa altíssima, 1.300.000, só de aluguel. Mas esse valor, pelo que a gente tem acompanhado, esse valor já caiu muito. A própria federação já negociava com o consórcio jogos por 600 mil, enfim, de aluguel. Agora você imagina, o Flamengo fez esse investimento porque ele sabia que era uma estreia na Libertadores, a torcida ia lotar, ia ter uma renda superior, ele até conseguiu fazer um bom lucro com isso. O Fluminense na Copa Sul-Americana também está investindo muito, há um chamamento da torcida tricolor para apoiar o Fluminense na competição continental. Agora, num clássico que não vale praticamente nada,
Né? Para que o Fluminense vai se matar para pegar o Maracanã numa semifinal de Taça Rio, que para ele, se ele ganhar, já está classificado? Mas aí que tá, Rodrigo, o Fluminense não precisa desse esforço. Depois que está garantido pela Justiça, o Fluminense está jogando no Maracanã por direito. Mas o Fluminense sabe que não é todo jogo que vai ser lucrativo para ele jogar no Maracanã. Okay. Aí essa é uma outra discussão. É uma outra história. Agora, o Fluminense tem direito. A Justiça provou e determinou que o consórcio abra o Maracanã, porque o Fluminense está lá, o contrato está em vigor. Então, os problemas do consórcio não são os problemas do Fluminense. O Fluminense tem um contrato e o contrato deve ser cumprido. Bom, no caso de Botafogo e Fluminense que se enfrentam, a tendência é Newton Santos. Perfeito. Creio o Botafogo tem a vantagem. Creio eu. Agora, e no outro duelo? Fora do Rio. Se não tiver o Maracanã, vai ser fora do Rio de Janeiro, não tem como. Porque no Newton Santos não vai ser Flamengo e Vasco da Gama, né? Até pelas questões políticas, perfeito? Maracanã tem esse rolo ainda. Então não tem como, vai jogar onde? Volta Redonda? Não acredito. Pacaembu? Não acredito. Brasília? Eu acho que vai. Juiz de Fora, Se Manaus? não for Maracanã, eu acredito mais nessa possibilidade. Jogo fora do estado, né, Rodrigo? Bom, pelo menos não tem mais aquela discussão da torcida única, né? Ainda mais os times do Rio se uniram para acabar com essa tolice. Ainda bem que agora... Pelo menos isso. Pelo menos isso já está resolvido. Era muita polêmica anterior, agora é só questão de onde vai jogar. Muito bem, vamos girando nossa reportagem. Vamos a Cariacica? Então vamos lá, vamos bater um papo com o Juliano Lima. Ele acompanhou no estádio esse empate do Fluminense com o Flamengo, 1-1, e chega agora com as informações aqui no Rodada Fox. Muito boa noite, Juliano Lima. Seja bem-vindo à Rodada. Boa noite, Calheiros. Boa noite a todos do Rodada Fox. Pois é, estamos aqui bem próximo da onde vai ser a entrevista coletiva, né? Começando pelo técnico Abel Braga, tudo pronto aqui. E na sequência, no mesmo local, o técnico Zé Ricardo do Flamengo. Na parte de trás, a zona mista que a gente vai acompanhar durante a Rodada Fox, para repercutir um pouco mais sobre esse resultado, 1-1. O Fluminense abriu o placar aos 37 minutos com o Wendel. E aí, aos 45, no finalzinho, o Flamengo chegou ao empate com o Ilharão, enfim, 1-1. Numa partida que o Fluminense teve uma chance em tanto. Aquela bola na linha que o Trauco tirou realmente do Léo. O Trauco tirou ali de cabeça, foi realmente uma grande chance do Fluminense. O Flamengo teve boas oportunidades com o Diego. O Diego não jogava já há um bom tempo, desde a partida contra a Universidade Católica pela Libertadores. Enfim, a última partida dele foi justamente contra o Fluminense no Campeonato Carioca, né, naquela decisão da Taça Guanabara. De lá pra cá, não estava jogando pelo estadual e voltou agora, né, no elenco aí com 5 jogadores de fora, 5 considerados titulares aí. Tem o Guerreiro que estava de fora, o Everton estava de fora, o Mancoejo de fora, o Hever de fora e o Rômulo também de fora. E aí o Flamengo montou um time meio misto e o Fluminense praticamente reserva. Resultado, a pressão foi um pouco maior em cima do Flamengo. Eu até conversei com alguns torcedores antes da partida. Será que a pressão tá mais pro Flamengo? O Flamengo tem que vencer, afinal de contas, sentando com meio reserva. Os torcedores ficaram do Fluminense principalmente. A pressão é deles, a gente tá tranquilo. O Fluminense entrando com time reserva. Foi mais tranquilo, o Fluminense chegou ao primeiro gol, o Flamengo chegou ao empate, até teve chances de virar o jogo, o Fluminense também teve boas oportunidades no segundo tempo, enfim, um segundo tempo bem mais movimentado. E o público bem maior em relação à torcida do Fluminense. O Flamengo teve um público bem maior, né, quase o dobro em relação ao público do Fluminense, mas enfim, casa cheia, de uma certa maneira, 14 mil ingressos vendidos aqui em Cariacica, sabendo aí que a capacidade chega um pouco mais de 18 mil. Enfim, é um Fla-Flu com boas emoções, apesar de muita gente achar que seria um Fla-Flu fraquinho, o Fluminense com time reserva, Flamengo com metade reserva. Foi até um Fla-Flu, podemos chamar assim, emocionante, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo realmente foi um pouquinho morno, no segundo tempo foi mais agitado. O Berril também teve ótimas oportunidades para o Flamengo, né? Teve um lance que ele partiu pela direita, foi os cara a cara com o Diego Cavalieri, mas ele deu um toque a mais e perdeu o passo, aí realmente correu demais e perdeu a oportunidade de fazer o gol para o Flamengo. O Fluminense também teve boas oportunidades que passaram bem próximos do goleiro Muralha, enfim. Mas 1-1 aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Daqui a pouco, entrevista coletiva do técnico Abel Braga. Todo mundo posicionado aqui. Na sequência, o técnico Zé Ricardo. E é claro, após isso, vamos acompanhar a saída dos jogadores para repercutir um pouco mais sobre esse empate em 1-1 no clássico mais charmoso do Brasil. Pela primeira vez no Espírito Santo. Eu volto contigo, Luciano Calheiros. Legal, legal, Juliano Lima. Importante essa informação aí, né? Informação do público. Tivemos aí cerca de 14 mil torcedores. E lá em São Paulo, viu, Rodrigo Bueno? Público de